Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 3 de dezembro. Dor da Santíssima Virgem pelo flagelo da guerra. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrava-me fora de mim mesma junto com a Rainha Mãe, e pedia-lhe que se interpusesse diante de Jesus para fazer cessar o flagelo da guerra. Dizia-lhe: Mamãe minha, piedade de tantas pobres vítimas. Não vê quanto sangue, quantos membros destroçados, quantos gemidos e lágrimas? És a mãe de Jesus, mas também nossa. Portanto, cabe a ti pacificar os teus filhos. E enquanto lhe implorava, ela chorava, mas apesar de chorar, parecia inflexível. Eu chorava também e continuava rogando pela paz. E minha querida mamãe me disse: Minha filha, a terra ainda não está purificada. Os povos se mantêm endurecidos. E além disso, se o flagelo termina, quem salvará os sacerdotes? Quem os converterá? A veste que em muitos cobre suas vidas é tão deplorável que os mesmos leigos têm repugnância de aproximar-se deles. Vamos rezar, vamos rezar. Então a Luísa vê a Nossa Senhora chorando, né? Dor da Santíssima Virgem pelo flagelo da guerra. Ela se encontrava fora do corpo e via a Nossa Senhora chorando e pedia que se interpusesse diante de Jesus para fazer cessar o flagelo da guerra. Ela falou: Mãe, a senhora é mãe de Jesus, mas também é nossa mãe. E cabe a ti pacificar os seus filhos. Achei interessante ela falar assim. Ah, cabe a ti. Ele é tipo, a senhora é mãe, nós somos irmãos, então, e cabe a senhora pacificar os seus filhos. E ela se colocar diante de Jesus e pedir misericórdia, né? Pedir que cessasse a guerra. E a Nossa Senhora continuava chorando e resistente, não. E estava, apesar disso, parecia inflexível, chorava mais ainda. Ela pedia piedade. Aí a Nossa Senhora fala: Nossa, é muito, realmente, a gente tem que entender isso aqui. O que que tem a ver os sacerdotes com a guerra, né? Ela chorava, mas apesar disso parecia inflexível. Aí ela fala: Minha filha, a terra ainda não está purificada. Os povos se mantêm endurecidos. E além disso, se o flagelo termina, quem salvará os sacerdotes? Quem os converterá? O flagelo tem quando está numa situação de flagelo, de castigo, é, tem esse efeito, né, de conversão. A guerra, a terra numa situação de castigo, de flagelo, de justiça, de sofrimento, tem essa, esse efeito de conversão. Então, como foi explicado, o sacerdote ela falou das vestes, né? A veste que em muitos cobre suas vidas é tão deplorável a situação que eles estão tão envolvidos com a terra, como Jesus explica no volume 10. Como que está a veste dos sacerdotes, a alma deles, né? O que está envolvido, o que que eles estão envolvidos, o que eles estão preocupados, o que que tem na alma deles, a veste que cobre eles. Jesus fala no volume 10 muito sobre isso. É, ele até fala isso, fala assim, a veste enlameada que cobre a alma dos sacerdotes é tá tão uma crosta de lama tão
tão assim grossa que a graça não penetra. Que eles estão tão envolvidos com tanta coisa e a gente vê naquela época já estava assim, que Jesus fala do o veneno do interesse, o apego às riquezas, à família, aos interesses, tipo assim, ficar, dar atenção só para as pessoas ricas e não tá nem para os pobres. Ter um interesse, nossa, ele fala coisas terríveis, interesse de lucro. Meu Deus, é muita coisa. Naquela época. E ainda hoje a gente vê a mesma cena se repetindo. A gente vê a mesma cena se repetindo. Naquela época, os sacerdotes muito envolvidos com a política. Hoje a gente vê a mesma coisa. A gente vê a mesma cena. Então a terra ainda não está purificada. A terra ainda não está purificada. Ainda, o que a Nossa Senhora falou que ainda está acontecendo. A terra ainda não está purificada. Os povos se mantêm endurecidos. E, e os sacerdotes também, endurecidos. Se envolvendo tanto com a política hoje. Meu Deus, o que a gente mais viu nessa desde da eleição de presidente, como os sacerdotes se envolveram com a política, né? Como se isso demonstra assim, um apego tão grande à terra, como se um partido que se diz cristão tiver no poder, que isso vai resolver as coisas, como se isso fosse a salvação. Sendo que Jesus está falando desde que ele veio, meu reino não é deste mundo. E aí os sacerdotes ficam tão envolvidos nessa lama da política, como se o reino de Deus fosse o mundo, fosse no mundo. Que se um partido que se diz cristão tiver lá no poder, tá tudo resolvido. A gente vai ficar o céu na terra. A gente vai viver o céu na terra se um partido cristão tiver lá no poder. E vamos viver o inferno se o outro tiver, como se o reino fosse deste mundo. O reino é em cada coração, é nas almas. Jesus falou isso. E eles ficam como se fosse o salvador da pátria, é o fulano de tal que é do partido que se diz cristão. Como se fosse assim, que se fosse assim, igualzinho quando Jesus veio, igualzinho. Eles atribuíam, tipo assim, o Messias a um reino humano que ia tirar o povo da escravidão, do Império Romano. Queriam um rei, queriam coroar Jesus como rei para ele sair daquela situação de sofrimento lá que estava pagando imposto muito caro, sendo escravizado e tudo aquilo. Sair daquela escravidão do Império Romano e não era. E Jesus fala: meu reino não é deste mundo. Ele é rei dos corações para nos tirar da escravidão do pecado, é espiritual. E aí os padres estudam tanto, 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 conhece tanta coisa e volta na mesma situação da época de Jesus. Volta na mesma coisa de querer um reino neste mundo e querer nos livrar, querer nos libertar desse poder, do poder do político aqui, da escravidão, como se fosse da escravidão aqui da terra. Sendo que Jesus vem como um rei de cada coração para nos livrar do pecado, do pecado. Então, é o que falou no tema de hoje. A guerra vem para acordar os padres, para converter os padres, para eles se importar com as almas, para eles se importar e olhar para as almas. Porque aí, na situação de guerra, tem muita gente morrendo. E aí, tudo isso que eles estão tão preocupados cai por terra. Preocupados com a economia, com a questão da fome, do desemprego, da questão social, estão tão preocupados com isso, com o social, com o humano, até com o clima, estão preocupados tanto com a ecologia, tão envolvidos com a ecologia, com o social, e esquece da alma. Tudo para o corpo e nada para a alma. Toda a atenção voltada para o humano, para o corpo, para a vida humana. Tudo, toda a atenção preocupada com a vida humana. O que é preocupar com a política? Se não é uma preocupação com a vida humana.
e focar toda a sua atenção na questão humana, na vida humana que passa, e a alma. Então, assim, então aí vem uma guerra. Cai por terra tudo isso, clima, não sei o quê, todo mundo morrendo. Todo mundo morrendo, um monte de gente morrendo, o que, que eles vão ter que se preocupar? A única coisa que resta a se preocupar, a alma, porque a qualquer momento milhares de pessoas vão estar diante de Deus no seu juízo particular. E aí vai, nesse momento, tocar o coração deles para preocupar com o que realmente é importante, com a alma, para eles voltar para o posto deles de pastorear as almas e esquecer esse negócio de política. A gente vê. Gente, a questão lá do padre José Eduardo, eu não vi muita coisa sobre não vi muito, não me aprofundei tanto nessa questão do padre José Eduardo, se ele é, o que está acontecendo. O que eu sei é que ele está envolvido, o que eu sei é que está tendo um envolvimento, a Polícia Federal investigando ele por questões do golpe político. Então, está envolvido se ele não tivesse nem um pezinho ali na política. Eu fiquei pensando assim, se não tivesse nenhum pezinho ali na política, eu não sei, não estaria tendo essa conversa, esse fato. Mas a gente vê, não só ele, mas a gente viu nas eleições como os sacerdotes se envolvem, os pastores, meu Deus, se envolvem na política. E aí, na hora da guerra, na hora da pandemia, que um monte de gente morrendo, doente, aí eles se voltam para preocupar com que realmente eles foram ordenados para se preocupar com as almas, com o reino de Deus que é nas almas, não é na terra, não é humano. O reino de Deus não é humano. Não é, não, claro que aí Jesus fala, é na terra, é na terra. Ele quer a vontade dele assim na terra como no céu, mas é a vontade dele, acontece na alma. É na alma. Então eles não têm que estar envolvidos com isso. Meu Deus, é tanto escândalo, como a Nossa Senhora falou. A veste que cobre muitos é de dar repugnância ver uma situação dessa. Dá repugnância ver os sacerdotes tão envolvidos com a política e as almas se perdendo. As almas se perdendo. E o povo ignorante. Aí a gente vê, que é o que foi falado, né? O que Deus falou. Os pecados que clama mais a justiça de Deus, que atiça a justiça de Deus, é os pecados dos que estão mais próximos de Deus, dos sacerdotes, dos religiosos, dos consagrados, do povo da igreja. Porque o povo que está na igreja falou, fez um voto para Deus, fez votos de ser só para Deus, de cuidar só dos interesses de Deus, de cuidar só das almas, de cuidar só do que Deus, do que importa para Deus, de ser outro Cristo, de ser outro Cristo. Eles fizeram votos, estudaram, se consagraram para isso, são separados. E aí, quando eles não vivem o propósito, clama a justiça, porque é os pecados que mais ferem o coração de Jesus os pecados dos seus amigos, dos sucessores dos apóstolos. É os pecados que mais ferem o coração dele, não é? Como ele mostrou para a Luísa, né? A Luísa, ele dando uma volta na terra com a Luísa, aí viu um monte de ofensa, um monte de ofensa. E aí ela falou, vamos para uma igreja, porque lá o senhor vai ser menos ofendido. Aí ele, vamos, pra você ver, que lá eu sou mais ofendido. Porque são pessoas que conhecem Jesus, que recebem Jesus sacramentado, que ouvem a palavra dele, que conhece ele, sabe a vontade dele, conhece os mandamentos, não são ignorantes, conhece mesmo assim, falham e mesmo assim não fazem a vontade dele, sabe o que ele quer e não faz.
Os outros que estão lá no mundo não sabem. Então não vai ser tão, não vai doer tanto. Como eu estava vendo agora, eu ouvi, né, o tema, aí falando os pecados que mais clama vingança, mais clama justiça, é os pecados dos que estão com Jesus, que se consagraram. O dos pecadores não clama tanta justicinha, os que estão fora. Aí eu vejo lá a notícia lá no Rio de Janeiro, lá do Comando Vermelho, e tiro, e guerra, e não sei o quê. Não, e é tão assim absurdo, né? A gente vê tiroteio, não sei o quê. Mas o que mais clama a justiça é os pecados dos sacerdotes e dos consagrados, de quem se consagra a Deus, de quem conscientemente, com livre vontade, fala: eu quero ser só de Deus. Eu me consagro, eu quero ser só de Deus, dos consagrados, né? Leigos consagrados também, que faz voto, que fala que quer ser só de Deus. E, e a infidelidade, né? A infidelidade. Então a guerra vem, por isso que a Nossa Senhora então falou, né? Quem salvará os sacerdotes? Os povos se mantêm endurecidos. E além disso, se o flagelo termina, quem converterá os sacerdotes? Porque eles vão se preocupar com as almas. No momento de guerra, de flagelo, o que importa é só a alma, o corpo já está ali. Todo mundo sob o risco de morte iminente. O risco de morte é iminente numa guerra para muitas pessoas. Então eles vão parar para rezar, para clamar por Deus, para administrar os sacramentos, o mais, né, sair e administrar os sacramentos, e para os hospitais, um monte de gente. Imagina uma guerra. Os hospitais lotados de pessoas. Quando está num cenário de guerra, hospitais lotados de pessoas à beira da morte, feridos, agonizantes. Então, eles vão para os hospitais para poder administrar os sacramentos, que não tem mais o que fazer. Tem mais como ficar preocupado com a ecologia, com o planeta, para poder as pessoas viver bem aqui na Terra, social, não, tá todo mundo morrendo. Todo mundo morrendo, então vamos cuidar das almas, administrar os sacramentos, o sacramento da unção, o sacramento da confissão, a Eucaristia. Vamos cuidar das almas. Não esquecer de nós mesmos, dos nossos interesses e cuidar das almas. Porque as próprias pessoas chamam os sacerdotes, né? Eles também vão ver esse monte de gente quase morrendo. Eles vão esquecer dos interesses, igual. Eu fico pensando, né? O sacerdote envolvido na política e tá sendo investigado e não sei o quê. Quanto que ele deve estar pensando nisso? Quanto que ele está envolvido nisso para se defender, para poder fazer o que tem que ser feito, ir lá e defender, todos os aparelhos dele tá com a polícia e nossa, meu Deus, que situação triste. A veste que em muitos cobre suas vidas é tão deplorável que os mesmos leigos têm repugnância de aproximar-se deles. E aí também, por exemplo, se ele tiver numa situação de iminente morte, ele também vai, todo mundo vai estar numa situação, se tiver uma bomba nuclear, todo mundo morre, inclusive eles. Então eles vão pensar também na alma deles, né? Se eles estiverem no pecado, de se converter, de se arrepender de seus pecados. Quantos que a gente vê com a veste imunda no mundo, nas coisas da terra, no mundo, na, na, na promiscuidade, nos pecados mais horríveis que a gente vê, as notícias, né? E aí, se eles verem que a morte está perto, pode se converter, querer se arrepender, né? Antes de morrer. E também pensar na alma deles, na conversão deles e cuidar dos outros. E pensar na alma dos fiéis e cuidar dali dos fiéis, das pessoas que eles são responsáveis.
Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Ah, tem um trecho que Jesus falou no livro do céu, e a gente está numa situação de rumores de terceira guerra mundial, né? E Jesus fala no livro do céu assim: vê, minha filha, como a religião triunfa no campo de guerra. Ele fala isso. Como a religião triunfa no campo de guerra, no campo de batalha. Como as pessoas, no momento que está ali naquele sofrimento, a morte se aproxima de tantos e eles vê tanta gente morrendo. Imagina, você olha para o lado, tem um monte de gente morrendo. Você pensa só em morte. Qualquer momento eu também estou indo. Então, como a religião triunfa no campo de guerra, como as pessoas se convertem, pedem perdão e se arrepende, quer receber os sacramentos, vou procurar o trecho. Jesus falou isso. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina da minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Toda Santíssima Virgem pelo flagelo da guerra. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrava-me fora de mim mesma, junto com a Rainha Mãe, e pedi-lhe que interpusesse diante de Jesus para fazer cessar o flagelo da guerra. Dizia-lhe: Mamãe minha, piedade de tantas pobres vítimas, não vê quanto sangue, quantos membros destroçados, quantos gemidos e lágrimas? És a mãe de Jesus, mas também nossa, portanto cabe a ti pacificar os teus filhos. Enquanto lhe implorava, ela chorava, mas apesar de chorar, parecia inflexível. Eu chorava também e continuava rogando pela paz, e minha querida mãe me disse: Minha filha, a terra ainda não está purificada. Os povos se mantêm endurecidos. E além disso, se o flagelo termina, quem salvará os sacerdotes? Quem os converterá? A veste que em muitos cobre suas vidas é tão deplorável que os mesmos leigos têm repugnância de aproximar-se deles. Vamos rezar, vamos rezar. Então é bem interessante, né, quando ela pede intervenção de Nossa Senhora, né, que se interpor é uma intervenção, né, e, e Nossa Senhora tem essa autoridade. Ela tem, né, porque ela é mãe e rainha de todos nós, então ela tem essa autoridade de falar, de intervir, né, mas é aquilo, né, ela respeita a ordem, né, a vontade de Deus. Por quê? Porque se a justiça de Deus precisa ser ouvida, né? A justiça de Deus também, Deus não vai contra o seu atributo. E se, como está falando aqui, a guerra é a forma, mantendo esse flagelo da guerra, é uma forma ainda ser, de estar ligado à purificação da própria igreja, dos sacerdotes. Então, tem um bem muito grande sendo gerado disso, não se pode tirar esse flagelo, se talvez é o que segura ainda, o que dá possibilidade ainda de conversão para os sacerdotes, como ela está falando aqui, né? Então, assim, ela não vai contra essa ordem, né? Essa vontade de Deus, porque apesar de ser horrível a guerra, Deus está tirando um bem disso, né? Ela é necessário tocar as almas por causa dos pecados, por causa da quantidade de pecados, por causa da situação deplorável que está. Então, não tem como tirar isso, né? Por isso que fala que ela ficou inflexível, né? Ela não podia voltar atrás, porque ela também não vai contra a ordem, ela não vai contra a justiça, né? Os atributos de Deus todos trabalham em perfeita harmonia, né? Então, assim, o que ela pede dela é essa compreensão, esse entendimento do que está acontecendo, né? Do que Deus está fazendo através dessa situação, e pede a ela: vamos rezar, vamos continuar rezando, porque para que tenha os seus frutos e efeitos, que é justamente isso ser um meio de salvar os sacerdotes, né? De os converter. E aí é muito interessante, né, ouvindo a meditação, o quanto que é importante, assim, não ter medo de perguntar, não ter medo de ficar cutucando aquele trecho para entender, né? Porque
de cavucar mesmo, sabe? Não ter medo, não ter pressa, né? De você querer mesmo buscar aquele entendimento, né? De não ter essa coisa assim, ah, meu Deus, mas eu tô ali pensando muito tempo, eu tô perguntando, eu tô confuso, não tô entendendo. Mas é assim que a luz vem, é nessa disposição, é nesse interesse, né? De buscar a compreensão. E é muito importante entender além do que está escrito, né? Porque, por que que, igual, muito interessante, né? Por que que está aqui em cima sendo falado sobre guerra? E o que isso tem a ver com sacerdotes? Então, não é uma informação que está tão clara assim, mas que precisa de meditar. E meditar é isso, né? Buscar também o que está ali, assim, vamos dizer assim, escondido, né? Daquilo, a intenção de Jesus, a intenção dele quando está sendo falado de alguma coisa, né? O que que está acontecendo aqui? Por que que está sendo falado sobre guerra e aqui embaixo nossa só está falando sobre purificação e sobre os sacerdotes ligando a situação do mundo das guerras, o flagelo da guerra, com a situação dos sacerdotes, né? Então, assim, buscar esse entendimento, né, é muito importante, né? É uma coisa assim que tem que suar o cérebro, que a gente não pode ter medo de pensar. É igual o que Jesus falou no outro vídeo, né? Que ele fala assim, acho que é na escola, ele tá falando sobre isso, que ele nos deu memória, inteligência, né? E é justamente para a gente pensar as coisas dele, imaginação. É tudo para a gente não ter medo de pensar nele, não ter medo de pensar nas coisas dele, né? A gente não pode tratar as coisas assim como um mistério que a gente não possa entender, que a gente não possa compreender. Mas não ter medo de pensar nele, que a nossa energia, o nosso cérebro foi feito para pensar em Deus. Foi feito para meditar as coisas de Deus. E não perder tempo com outros desvaneios de pensamento. Mas a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa imaginação, esse de imaginar Deus, de imaginar as coisas dele, de buscar entender o que ele está dizendo, ele quer esse exercício, né? E ele vem nessa disposição, né? Esse interesse da alma, nessa busca dela, é que ele vem. É quando ele vê essa disposição da pessoa, né? De querer entender, de buscar, não ter medo de perguntar e de buscar, buscar, buscar aquele entendimento que ele vem. Ele manda a luz dele, como ele mandou na meditação, né? E aí eu tô, né, ouvindo o que eu posso falar assim para complementar, né? É que quando eu estava ouvindo, eu lembrei desses trechos também. Tem trechos assim que falam muito forte do que a igreja é diante do mundo, assim, sabe? De como Deus instituiu para ela ser. E tem um trecho muito interessante, né? Que fala que ela deve ser tipo uma torre que liga a terra ao céu, tipo aquele refúgio que leva os homens para se acender espiritualmente, sabe? Para sair das trevas e ir para a luz, para trazer para eles aquilo que é do céu, né? Aquilo que é o espiritual. Ou seja, para alimentar a alma das pessoas, né? Então, os sacerdotes devem ser os que estão na linha de frente, mas não coligados com os interesses mundanos, mas ao contrário, contrários a isso, né? Mostrando para as pessoas, levando para as pessoas o espiritual, né? Então, certamente, ao permitir as guerras, ao permitir essas realidades, é para mover a compaixão deles, para que eles possam cuidar das almas, para que possam ministrar os sacramentos, porque quando a gente morre na guerra, quanta destruição causa, né? Quantas pessoas sofrendo em relação à guerra, aos conflitos, né? Então, para eles serem esses promovedores da paz, mas não é uma paz material, não é uma busca pela paz material aqui na Terra, né? Em que muitos, infelizmente, se coligam a ideias comunistas e se coligam a coisas assim voltadas para promover uma paz, mas em busca assim, material, não é esse tipo. Mas é para eles realmente ser esse contraste mesmo que aponta o céu para ser um muro de defesa, para ser assim, mostrar a igreja mãe, né? Acolher essas pessoas, ajudar as almas, a dar para elas o essencial, né? Aquilo que elas necessitam, essa preocupação com as almas, essa preocupação não simplesmente com o que é temporal, né? Então, quando Deus também permite guerra, faz a pessoa desiludir um pouco com o mundo, com a terra, né? Porque vem uma guerra e destrói tudo, né? Essa perda material que a guerra causa também faz um pouco assim você meio que, como que eu posso falar?
faz a gente meio que desapegar um pouco assim das coisas da terra, né? Quando se falta muita coisa assim material. Então, também é uma forma de levar um desapego, assim, entendeu? E levar para as pessoas assim, o que que você vai falar para alguém que perde tudo na guerra? Entendeu? Você vai prometer o que para elas? A não ser aquilo que não passa, né? Aquilo que é eterno. Então, assim, para eles também, assim, de certa forma, se desapegar, né? Com o mundo, né? Desapegar com questão política e achar que um governante tal é a solução, né? Um sistema tal é a solução para a Terra, que não é isso. Eles começaram a meio que desiludir também com o mundo, não ficarem querendo promover algo aqui no mundo, né? Então é muito importante também isso, essa consciência da alma, né? A consciência de buscar aquilo que não passa. Então tem todo um para quê. Uma vez também eu ouvi que Jesus falou isso. Jesus falou uma revelação, porque estava sendo meditado sobre esses sacrilégios que acontecem na igreja, né? E essas guerras que acontecem no mundo. Aí Jesus estava falando sobre isso, que quando ele permite também acontecer muitas coisas fora, explodir guerras, conflitos entre nações, tudo isso tem a ver também com a situação interna dentro da igreja, com aquilo que ele está vendo nas almas lá, que estão na igreja. Porque ali é que dói mais para ele, a ofensa daqueles que são mais os fiéis, que deveriam ser os mais fiéis, que aqueles mais próximos dele são os que causam mais sofrimentos para ele, porque são os que fizeram votos, são os que prometeram se sacrificar e que disseram que viver a pobreza, disseram que viver a obediência, a castidade. E aí eles não estão vivendo isso. Então eles estão buscando a riqueza, buscando o mundo, buscando fama, buscando um gostinho de cada coisa aqui da terra. Estão muito ocupados, eles estão ocupados com esses interesses, né? Que Jesus fala tanto no livro do céu sobre a busca do interesse pelas ciências, por isso, por aquilo, é psicologia tal, é aquilo, é outros interesses. Às vezes muitos querem ser professores, querem ser isso, querem ser aquilo, e querem misturar com o seu ministério, né? Eles deveriam viver um desapego, deveriam viver ou buscar, na verdade, uma ocultação e não uma preocupação em ser muito aparecido, né? Aparecer nas mídias, em ser muito conhecido, mas eles deveriam amar esse escondimento mesmo, aquilo assim que ninguém vê, aquele sacrifício que ninguém está vendo, que está ali de trás do confessionário, atendendo as almas, ministrando os sacramentos, indo até os doentes, né? Quantos doentes ficam largados, abandonados, né? E a guerra gera muita gente assim doente. Então, o que tem de gente doente que surge na guerra, né? Pensa naquelas pessoas que voltam da guerra, soldados que estão quase morrendo e precisa do sacramento, né? Pais de família que são obrigados a ir para a guerra, que estão morrendo, né? Pessoas feridas, né? Que precisam da administração dos sacramentos. Então, isso dá trabalho para eles. Dá muito trabalho para eles de dar uma resposta para as pessoas e eles vão ter que buscar isso no espiritual, não no humano. As pessoas se perguntarem por que que isso está acontecendo e tal. Então, assim, ele vai exigir deles um pastoreio, voltar ao pastoreio, voltar ao sacrifício, né? E voltar a dizer coisas, a dizer aquilo que precisa ser dito, aquilo que alimenta as almas dessas pessoas. Então, querendo ou não, a guerra faz aparecer a fragilidade humana e a necessidade e mover a compaixão, e os pobres são os mais vítimas da guerra, são os pobres, não são os ricos. São os mais pobres, então eles também abandonam seus interesses de querer estar mais ligados aos ricos, estarem mais ligados àqueles lá que são, né, que têm do poder, porque eles vão ter que estar com pessoas que não têm nada para retribuir, que não vão fazer nenhuma homenagem para eles, né? E eles vão cuidar desses, né? Vão cuidar dos pobres mesmo, daqueles assim que Jesus fala, né, que tá nessas pessoas. Então, assim, eles não vão receber dinheiro nenhum por isso. Eles não vão receber nada por isso. Eles não vão receber nenhuma homenagem por isso. Ao contrário, a vida deles também vão estar em risco. E eles vão estar ali para serem aquilo que Jesus quer deles mesmo, viver nesse espírito de sacrifício como Jesus viveu, né? Renunciar a si mesmo. Então,
É muito importante isso, né? Essa ligação do que está sendo falado aqui em cima com o que está sendo falado embaixo, sobre essa purificação da igreja. Tem trecho do livro do céu também que fala que a falta de submissão à cabeça tem a ver com o que está acontecendo com o mal no mundo. Jesus fala que o mal no mundo é pela falta de submissão às cabeças. Então, também, quando o sacerdote, primeiro, ele tem que se submeter à cabeça que é Jesus, né? Então, quando eles não querem mais isso, eles buscam teólogos, eles buscam filósofos, eles buscam apoio em outras correntes, e não mais na verdade pura de Jesus, o que Jesus fala nos evangelhos, na palavra de Jesus pura, mas quando eles buscam fora, entendeu? Isso aí vai desencadear todo um problema. Então, não é só a guerra material, mas e a guerra espiritual que está acontecendo, né? Essa questão espiritual que está acontecendo também. Então é muito complicado, né? Muitos leigos revoltados, se desligando, né? Repugnância de padres mesmo. Tem leigos que não conseguem nem se aproximar, que tem medo, que não confia mais por causa da vida deles dúbia, dos escândalos, né? Aí muita gente acaba também falando que não confia mais nos sacerdotes, que não se aproxima mais, né, da confissão. Então, tantas realidades assim. Então, essa guerra que acontece também interna dentro da igreja, né, tem a ver também, essas divisões que acontecem, né? Então, é muito complicado essa realidade, né? E do mesmo modo que a Luísa estava sendo levada a compreender o que estava acontecendo, nós também, né? Porque para Deus manter uma situação, para Deus permitir uma situação, tem um para quê. Tem algo que Ele está fazendo ali, né? Tem algo que Ele está fazendo, e é isso que Ele está falando aqui. É que os povos estão endurecidos, então não tem como terminar esse flagelo. Precisa tocar as peles deles, né? Precisam tocar eles, né? E aí ele fala: quem salvará os sacerdotes, quem os converterá? É justamente, até porque, né, quem os salvará os sacerdotes? Então, assim, qual que é o meio deles amarem? Né? Qual que é o meio, então, ainda deles ainda fazer algum sacrifício? Entendeu? Então, assim, é muito sério isso, né? É muito sério, né? E o veneno do interesse, né? Porque quando Nossa Senhora aparecia, ela pediu tanto, né, a consagração da Rússia, ela pediu, e olha para você ver como que a consagração tinha a ver com o comunismo avançar ou não, né? Então, assim, como que a igreja tem esse papel no mundo, né, de apaziguar a terra, né, de evitar tragédias, né? Como que foi confiada nela essa missão de ser mãe dos povos, né? Mãe das almas. Então, essa ser mãe das almas é levar o espiritual, é levar para as pessoas aquilo que não passa, né? É ensinar aquilo que é puro, aquilo que é santo, né? É justamente as pessoas ter assim, quando elas estiverem no mundo e falar, meu Deus, para onde que eu vou correr? Para que direção que eu vou? Elas terem um refúgio, né? Elas terem um apoio, elas têm onde poder se alimentar e respirar nessa terra, né? Dentro da igreja, eu poder me alimentar e conseguir viver nesse mundo, conseguir lidar com o que acontece. Mas aí, se dentro da igreja elas não são alimentadas, se elas não são alimentadas mais pelos sacerdotes, que não tem mais aquela palavra poderosa que cura, que liberta a alma, né? Se eles já não têm mais uma palavra assim tão poderosa, ao contrário, às vezes ensina a ficarem mais ainda dependentes do mundo, confiando em governo, em política, em sistema, aí fica complicado. Então isso ofende a Deus. É muito sério, né? Essa realidade também está sendo falada aqui, né? A veste que muitos cobrem suas vidas é tão deplorável, interesses por dinheiro, por audiência, por serem conhecidos na TV, é muita coisa, né? Eles querendo o glamour do palco, muitos querem o glamour do palco, e eles não deveriam se preocupar com isso, né? Então, às vezes, eles não estão lá na igreja para atender ninguém, eles não estão lá para atender as almas, eles estão ocupados com outras coisas que não deveriam estar, que são os interesses que Jesus fala no livro do céu. Então, é muito triste isso, muito triste. Amém?